Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado no livro de Apocalipse, capítulo 10, a partir do versículo 1. Então vi outro anjo poderoso, que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas os dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Louvado seja Deus pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Fala, Senhor, fala conosco, fala com teu povo reunido aqui nesta noite. Ao segurarmos em mãos o teu santo livro, aberto diante de nós, registrado para nossa edificação, Senhor, que as palavras deste santo livro se tornem vivas em nossas mentes e corações. Derrama dos céus o teu Santo Espírito, Senhor. Unge este teu servo para comunicar de maneira clara, precisa e fiel a tua mensagem, o teu recado ao teu povo nesta noite. Que sejamos exortados, que sejamos desafiados e encorajados para avançar com a mensagem deste santo livro a todo aquele que o Senhor quiser alcançar por nosso intermédio neste mundo. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Há exatamente 100 anos, no ano de 1920, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial e da Revolução Russa, que sacudiram o continente europeu, o poeta irlandês William Butler Yeats escreveu essas famosas palavras no seu poema A Segunda Vinda. Ouça atentamente as palavras deste poeta. Ele escreveu: girando e girando, a voltas crescentes, o falcão não escuta o falcoeiro. Tudo se parte, o centro não sustenta. Mera anarquia avança sobre o mundo, marés sujas de sangue em toda parte, os ritos da inocência sufocados. Os melhores sem suas convicções, os piores com as mais fortes paixões. É certo, está perto a revelação. É certo, está perto a segunda vinda. Bem, mesmo tendo renunciado às suas raízes cristãs, o autor dessas palavras, como muitos da sua geração,
tiveram a nítida sensação de que algo grave estava acontecendo com o mundo no início do século passado. Algo grave tinha acontecido naquela guerra que arrasou o continente europeu. Algo que carecia de uma explicação, algo que carecia de uma intervenção, antes que o mundo se desfizesse por inteiro. Eu lhe pergunto, você também já teve essa sensação? Esta mesma sensação que levou este poeta a escrever estas palavras? Diante de notícias recorrentes, de lideranças corruptas, que saqueiam os cofres públicos, arruinando o bem comum de uma nação, diante dos níveis ainda tão alarmantes de violência e morte que acometem este país, como se ele estivesse em estado constante e permanente de guerra, diante das tragédias e tramóias que se repetem sucessivamente no Brasil e no mundo, você já se perguntou, como o poeta, se este mundo não está apenas girando e girando e girando a voltas crescentes, sem centro, sem rumo, sem direção, sem explicação, sem esperança? Bem, é justamente diante de um cenário semelhante a este que o livro de Apocalipse nos traz a resposta. Para aqueles que se perguntam, qual é o sentido deste mundo? Diante das tramóias dos homens e das tragédias que nos visitam diariamente, há sentido para tudo isso? E a resposta de Apocalipse é sim, há um sentido, há uma explicação, porque Deus tem um plano para este mundo, especialmente para o seu povo. Isso que nos mostra o capítulo 10 de Apocalipse, nos falando especificamente sobre este plano, o plano de Deus. E de duas formas, nos versículos 1 a 7, vemos o plano revelado de Deus. Nos versículos 8 a 11, vemos o plano anunciado de Deus. Então vamos para o texto e vamos ver a revelação e o anúncio do plano de Deus para este mundo em trevas. Primeiramente, versículos 1 a 7, o plano revelado. Ao abrirmos este capítulo, nós chegamos a mais um intervalo crítico em Apocalipse. Se você ainda se recorda, lá no início do capítulo 8, algo importante aconteceu. O sétimo selo foi aberto. E quando o sétimo selo foi aberto, 7 trombetas foram anunciadas, trombetas de juízo, de advertência para o mundo. Já refletimos sobre as 6 primeiras trombetas, descritas nos capítulos 8 e 9, que antecedem este capítulo. Trombetas de juízo sobre o mundo criado e também sobre a humanidade em rebeldia contra o Senhor, que não se arrepende dos seus pecados, mesmo Deus julgando este mundo. Então, quando abrimos o capítulo 10, o que nós esperamos? A 7ª trombeta, a última advertência, o juízo final. Mas é assim que começa o capítulo 10? Não, a 7ª trombeta é adiada. O juízo final é adiado para o final do capítulo 11. Então você terá que voltar na semana que vem para saber o que acontece na 7ª trombeta, ao final do capítulo 11. Mas se você está acompanhando a série, acompanhando o livro de Apocalipse conosco, você deve reparar mais um paralelo importante. Porque quando os selos foram abertos do livro na mão de Deus, houve também um intervalo entre o 6º e o 7º selo. E naquele intervalo, João trouxe uma palavra de encorajamento para a igreja. E aqui de novo, mais um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Em meio a tantos sinais de juízo, de calamidade deste mundo, o Senhor, na sua soberania, separa um intervalo para trazer uma mensagem de encorajamento para João e para as igrejas do primeiro século. Então aqui, irmãos e irmãs, nós já temos um lembrete importante, uma lição importante para nós que cremos na palavra de Deus. Irmãos e irmãs, por mais terríveis que possam ser as mazelas que sobrevêm a este mundo, por mais que possamos ver os sinais claros do juízo de Deus sobre este mundo rebelde, há sempre encorajamento, há sempre consolo, há sempre conforto
para aqueles que têm ouvidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer na sua palavra. Por mais terrível que seja a ira de Deus contra este mundo, a sua graça alcança aqueles que ouvem o que Deus tem a dizer por meio da sua palavra. Pois nesta palavra, nós ouvimos falar de um Deus que tem um plano soberano para este mundo, um plano tanto para julgar os inimigos de Deus, mas também para salvar aqueles que se voltam para Deus com arrependimento e fé. Mas a pergunta é: pastor, do que trata este plano? Que plano é este que Deus tem para este mundo? Bem, olhe comigo, versículos 1 a 7. Porque nesses versículos o apóstolo João nos traz uma visão extraordinária deste plano. Olhe para o versículo 1. E ali João relata a visão de mais um anjo poderoso, o segundo neste livro. Talvez você não se recorde do primeiro anjo poderoso mencionado em Apocalipse. Você o encontra lá no capítulo 5. No meio da visão da sala do trono, João disse que ouviu um anjo poderoso perguntando o quê? Quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de revelar o plano de Deus para este mundo? Foi isso que o primeiro anjo poderoso perguntou. Mas agora temos um segundo anjo poderoso segurando o quê em mãos? Não um livro fechado, mas um livro aberto. O livro que antes estava fechado na mão de Deus, agora está aberto. Jesus Cristo foi digno de abrir este livro, de romper os selos, de revelar o plano de Deus para este mundo. O livro agora está aberto nas mãos desse anjo poderoso e pronto para ser compartilhado com João e a igreja. Então, se você está acompanhando a trajetória de Apocalipse, você vê que o livro antes fechado foi aberto. O plano antes oculto a nós foi revelado por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E agora este plano está sendo revelado a João por meio de um anjo poderoso, para que toda a igreja e todos os povos possam conhecer este plano. E tudo isso em cumprimento do primeiro versículo do primeiro capítulo de Apocalipse, que anuncia que este é um livro que fala de uma revelação de Jesus, entregue a ele por Deus, que seria entregue a João por meio de um anjo. Então tudo que nós vimos até agora chega a este momento climático. Estávamos aguardando para saber que plano é esse, qual é o plano de Deus para este mundo, e ele está prestes a ser compartilhado e revelado a nós. Então, pastor, quais são as características deste plano? O que nós já podemos saber sobre este plano de Deus a partir desses 7 versículos, no início de Apocalipse 10? Bem, olhe comigo para as características deste anjo poderoso, e creio que elas já nos falam muito sobre este plano. Primeiro, trata-se de um plano celestial e divino. Versículo 1, de onde vem este anjo? Ele vem dos céus, da parte de Deus, da sala de comando do universo. Veio de lá com um livro, antes restrito às mãos de Deus e do seu Filho. Este anjo vem dos céus, com este plano dos céus, da parte de Deus, para este mundo. E se você notou todas as características deste anjo: face como o sol, envolto numa nuvem, cercado por um arco-íris, com pernas como colunas de fogo. Todas as descrições pertinentes a quem? A Deus. É o Filho do Homem, Jesus, descrito assim: face como o sol, envolto em nuvem, com pernas como de fogo. Este anjo vem da parte de Deus, revelar o plano de Deus para este mundo. Segundo, trata-se de um plano cósmico. O anjo vem dos céus, mas por 3 vezes neste capítulo, versículos 2, 5 e 8, o texto ressalta que este anjo tinha um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Era um anjo grande mesmo, né? Para ter essa envergadura, pisar sobre a terra e sobre o mar. Mas o texto não está descrevendo as dimensões físicas deste anjo, mas está demonstrando que o plano que ele tem para revelar é um plano que alcança terra e mar e céus.
alcança todo o cosmos, todo mundo, tem a ver com tudo e com todos, em todo lugar debaixo dos céus. É isso que o texto está mostrando. É um plano celestial, mas que alcança toda a criação, céus, terra e mar e tudo o que neles há. Terceiro, trata-se de um plano tanto de juízo como de salvação. Quando este anjo ruge, no versículo 3, ele ruge como um leão. E ao rugir, o que acontece? 7 trovões falam. O que entendemos por isso? Que este é um plano terrível para aqueles que o ignoram, para aqueles que o rejeitam. Ai daqueles que não se submetem ao plano de Deus revelado por este anjo. Mas há também sinais de graça e salvação. O arco-íris representa o quê? A graça de Deus pós-dilúvio, a graça de Deus para o mundo pecador. Nuvem e colunas de fogo lembram o quê? Deus conduzindo o povo de Israel pelo deserto, protegendo este povo, guardando este povo neste mundo. Então temos sinais aqui de juízo e salvação, graça e perdição, dependendo da nossa resposta a este plano. Quarto, trata-se de um plano misterioso. Por mais que o conteúdo do plano seja revelado e compartilhado por este anjo poderoso, você notou que João foi instruído a não escrever o significado dos 7 trovões? Aqui no versículo 4. Por que, pastor? Porque tem certas coisas que Deus guarda só para si, para lembrar que Ele é Deus e nós não. Então, quando alguém se levantar para começar a explicar todos os mistérios de Apocalipse, desconfie, porque nem João foi autorizado para explicar tudo no livro de Apocalipse. O plano é de Deus, ainda há mistério neste plano, por mais que Ele o revele aos seus servos. E quinto e por último, trata-se de um plano soberano. Quando este anjo coloca-se de pé, aqui no versículo 5, sobre a terra, sobre o mar, e de mão direita erguida aos céus, a posição que testemunhas assumiam nos fóruns, num sinal de veracidade do seu testemunho, de que a sua palavra não mentia, não enganava, não podia falhar. O que estamos vendo aqui? O anjo assumindo um juramento perante Deus, o eterno Criador, um sinal de que este plano que ele está revelando não pode falhar. Quando este anjo anuncia, no versículo 6 e 7, que não haverá mais demora, que em breve a 7ª trombeta tocará, sabemos que este plano é soberanamente, milimetricamente planejado e orquestrado por um Deus soberano sobre o tempo. E quando este anjo anuncia que o mistério de Deus está prestes a ser cumprido, conforme anunciado aos seus servos, os profetas, nós sabemos que nenhum dos propósitos soberanos de Deus pode falhar. Deus tem um plano, o nosso Deus é soberano e o seu plano para este mundo é soberano, por isso Deus não pode falhar. É isso que temos aqui diante de nós. O Deus soberano, que prometeu pelos seus profetas julgar o mundo, julgar os seus inimigos e proteger o seu povo, não pode falhar. E como sabemos que Deus não pode falhar? Como sabemos que nenhum dos propósitos de Deus pode falhar? Não só porque Ele disse isso, mas porque Ele fez algo para mostrar que Ele cumpriria todos os seus planos. Ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para executar o livro, para executar o plano. Você se lembra por que o livro está aberto? Porque Jesus Cristo foi digno de abrir o livro, de revelar o plano, de executar os propósitos de Deus na história. A morte dele na cruz e a sua ressurreição provam que Deus não vai falhar. O que Ele começou, Ele levará a bom termo. Ele já começou a julgar os seus inimigos na cruz, e Ele já começou a salvar o seu povo, e um dia Ele voltará para completar o que Ele começou. Então, se houver alguém entre nós que ainda não conhece este plano,
que ainda não se rendeu a este plano soberano de Deus para este mundo, deixe-me lhe perguntar: você que ainda não crê em Deus, não se entregou plenamente à sua palavra, não crê de todo o seu coração que Deus é soberano, que Deus tem um propósito para este mundo, deixe-me lhe perguntar: como é que você explica este mundo? Como é que você faz sentido deste mundo corrompido, decadente, no qual vivemos? Você que não crê de todo o coração que Deus é soberano, como é que você encara e enfrenta as mazelas que acometem este mundo diariamente? E mais, você que não crê na palavra de Deus, como você cultiva esperança em um mundo cujas aparências parecem indicar que tudo gira em voltas crescentes, sem um fio condutor? Você que ainda não crê de todo o coração na palavra, eu lhe pergunto: você não gostaria de saber o que está por trás deste mundo? Você não gostaria de conhecer o Deus que rege este mundo? O Deus que tem tudo sob o seu controle soberano? Porque, segundo as Escrituras, este mundo é o que é porque está padecendo debaixo da ira de Deus. Deus está julgando este mundo e os homens pela sua rebeldia contra Deus. É por isso que o mundo está como está, e continuará assim enquanto os homens forem rebeldes contra o seu Criador. Mas na sua absoluta soberania, Deus orquestrou um plano para salvar este mundo, um plano para restaurar este mundo e os que nele vivem. Ele executou este plano na cruz, enviando o seu Filho Jesus para tomar sobre si o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso castigo. E todos que creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, se rendem a Ele, podem estar certos que o que Cristo veio fazer, nos salvar para sempre, o que Ele começou, Ele vai completar no dia em que Ele voltar. E quando Jesus voltar, Ele não só salvará os seus, salvará o seu povo, como julgará todos os que rejeitaram o seu plano, todos que rejeitaram o seu sacrifício, todos que rejeitaram o Evangelho, todos, sem exceção. Então, se alguém aqui ainda não se rendeu a Jesus, não se rendeu ao Rei dos Reis e ao juiz que um dia voltará, hoje ele diz: renda-se, entregue-se enquanto ainda houver tempo, pois ele voltará. Ele veio uma vez e um dia ele voltará. Este é o seu plano, e o plano dele não pode falhar. Mas para nós que já cremos neste plano, há mais aqui neste texto. Porque nas palavras de João nós entendemos que não basta apenas saber que Deus tem um plano. Não basta apenas conhecer o plano de Deus para este mundo. É preciso também anunciá-lo, compartilhá-lo com aqueles que ainda não conhecem. É isso que vemos nos versículos finais, versículos 8 a 11. Acompanhem comigo no texto. Já vimos o plano de Deus revelado, agora vemos o plano de Deus anunciado. Na sequência da visão de João, em Apocalipse 10, o apóstolo recebe uma série de 3 instruções de uma voz vinda dos céus. Quais são as instruções? Versículo 8, João é instruído primeiro a tomar o livro aberto na mão do anjo poderoso. Em seguida, versículos 9 e 10, ele é instruído a comer este livro. Ele seria doce à boca e amargo no estômago. E por último, no versículo 11, ele é instruído a profetizar ou proclamar de novo às nações. Provavelmente anunciar o conteúdo deste livro recebido das mãos do anjo. Qual o sentido de tudo isso? Pegar um livro, comer um livro, profetizar. Bem, se você estava prestando atenção mais cedo neste culto, você viu a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 2 e 3. Quando Ezequiel, o profeta de Deus do Antigo Testamento, também foi chamado por Deus para receber um livro, para comer um livro e anunciar os conteúdos desse livro à casa de Israel.
Ezequiel ouviu de Deus que ao comer este livro, ele lhe seria doce à boca, mesmo tendo que profetizar lamentos, prantos e ais à casa de Israel. Então parece haver um paralelo aqui entre o que Deus fez com Ezequiel e o que ele está fazendo aqui com João. Ao chamar Ezequiel, ao comissionar Ezequiel, lá no Antigo Testamento, para anunciar o seu plano à casa de Israel, o profeta recebeu um livro que ele deveria comer, ou seja, assimilar, tomar para si, antes que ele pudesse compartilhar o plano de Deus para o seu povo. E qual era o plano de Deus? Era um plano de misericórdia, de salvação, doce à boca, mas um plano também de juízo, de castigo para aqueles que não ouvissem a palavra, amargo no estômago. Então veja o que Deus está fazendo aqui com João, algo muito semelhante. Deus estava chamando um novo porta-voz, um novo mensageiro, tal qual Ezequiel. João deveria conhecer e compreender o plano de Deus, como também comê-lo, assimilá-lo, tornar este plano parte da sua própria vida. Este plano seria tanto doce como amargo, afinal ele contemplava tanto graça e salvação, como desgraça e perdição. A palavra de Deus faz as duas coisas ao mesmo tempo: graça para os que se rendem ao plano de Deus, desgraça para os que rejeitam o plano de Deus, doçura e amargor. Mas há uma grande diferença entre João e Ezequiel. Ezequiel só foi chamado a pregar para a casa de Israel. Mas você notou o versículo 11, para quem João deveria pregar? Não só para Israel, mas para muitos povos, muitas nações, muitas línguas, muitos reis. Qual a diferença? Qual a importância dessa diferença? Aqui Deus está comissionando um novo porta-voz, um novo mensageiro, não só para o seu povo, mas para todos os povos da terra. João foi escolhido e chamado por Deus para ser o porta-voz deste plano soberano, divino, cósmico, um plano tanto de juízo como de salvação. E uma vez que João recebeu este livro, conheceu os conteúdos do livro, ele deveria torná-lo conhecido à igreja, e assim a igreja deveria tornar conhecido este plano a todos os povos e todas as nações, acontecesse o que acontecesse. E o que pode acontecer com uma igreja que começa a pregar o plano de Deus neste mundo? Bem, você terá que voltar semana que vem. Apocalipse 11 mostrará o que acontece quando a igreja começa a pregar a Bíblia de verdade. Mas como toda essa cena, no final de Apocalipse 10, orienta o nosso testemunho como igreja hoje. Irmãos e irmãs, prestemos bastante atenção agora. Notamos que João foi convocado com uma missão gloriosa: conhecer o plano de Deus, representado por aquele livro aberto. Não só conhecer este plano, mas compreender este plano. Igreja, nós precisamos conhecer o plano de Deus. Nós precisamos compreender o que Deus tem reservado para nós neste livro que nos foi deixado. Irmãos e irmãs, se Jesus Cristo deu a sua vida para abrir o livro, para executar o plano de Deus na história, se Jesus Cristo comissionou o seu anjo poderoso para revelar este plano a João e por meio dele a toda a igreja, irmãos e irmãs, por que este livro ficaria fechado em nossas mãos, em nossos lares, na estante, no púlpito? O livro foi aberto, Deus abriu o livro, Deus revelou o seu plano. Por que este livro permaneceria fechado? Ele deve estar aberto nos púlpitos deste país, ele deve estar aberto sobre as mesas da nossa casa, ele deveria estar aberto em nossas mãos e nas mãos dos nossos filhos. Cristo derramou o seu sangue para que o livro fosse aberto, que ele fique aberto e que todos conheçam este plano, a começar por nós. Que privilégio conhecer o plano soberano de Deus para este mundo.
Que responsabilidade ter este livro em mãos. Você tem a sua Bíblia? Você tem em mãos o registro de um plano soberano, de um plano para as nações, um plano de juízo e um plano de salvação. Então façamos todo o esforço, irmãos, para conhecer este livro, para compreender o plano de Deus, um plano maravilhoso e ao mesmo tempo terrível. Maravilhoso para aqueles que creem, terrível para aqueles que descreem. Assim também como João foi chamado para comer o livro. Veja só, não só receber o livro, mas comer o livro. Assimilar os conteúdos da palavra de Deus, tornar os conteúdos deste livro parte da sua própria vida. Um plano, tanto doce como amargo. Irmãos e irmãs, nós também fomos chamados, não só a conhecer o livro, mas a digerir o livro, absorver o livro, comer o livro, devorar este livro e torná-lo parte vital das nossas vidas. Este livro não está aqui apenas para enfeitar o púlpito, para enfeitar sua prateleira, para enfeitar o seu carro. Ele foi revelado para entrar na nossa alma, fazer morada no nosso coração, tornar-se a nossa própria vida. Neste livro nós fomos chamados a nos deliciarmos com as maravilhosas promessas da graça e da misericórdia de Deus. O livro é doce na boca de quem conhece a graça de Deus no Evangelho. Mas nós também fomos chamados a nos contorcermos e a nos agonizarmos com as suas severas advertências. O livro é doce, mas é amargo também, nos confronta, nos desafia, nos chama ao arrependimento, nos chama de volta às justas ordenanças de um Deus soberano. E ao assimilarmos este livro, e ao compartilharmos este livro com outros, você pode ter certeza que duas coisas acontecerão. Alguns se alegrarão, alguns se regozijarão, alguns dirão: como é doce este livro, como é doce conhecer a palavra, como é maravilhoso conhecer este Deus que nos amou soberanamente em seu Filho Jesus Cristo. Estes provarão da doçura do Evangelho e se alegrarão conosco. Mas outros não. Outros acharão um livro amargo, terrível, asqueroso. Que Deus é este que julga pecadores? Que Deus é este que julga este mundo? O livro é doce, mas ele é amargo. Ele abençoa, mas ele também condena. E quando nós começamos a compartilhar este livro, veremos as duas coisas: pessoas se regozijando com a doçura do Evangelho e outros se amargurando, se fechando, se contorcendo, resistindo-nos quando pregamos este livro. Por último, assim como João foi chamado a compartilhar os conteúdos deste livro, com muitos povos, nações, línguas e reis, irmãos e irmãs, nós também fomos chamados para tornar público o conteúdo deste livro. Afinal de contas, como o mundo saberá que Deus tem um plano para este mundo se nós não contarmos para o mundo? Como outros saberão que Deus tem um plano soberano para este mundo se nós não contarmos para eles? Como eles saberão que a salvação neste mundo, a salvação dos seus pecados, se nós não contarmos para eles quem é que veio nos salvar? Quem é que veio tomar sobre si o nosso castigo e a nossa culpa? Se não falarmos de Jesus. E como o mundo saberá que há um juízo terrível resguardado para este mundo se nós não avisarmos que Deus voltará para julgar os vivos e os mortos? Este livro não nos foi entregue para ficar somente conosco. Este livro nos foi entregue para que ele fosse divulgado, compartilhado. O livro foi aberto, o anjo entregou a João e João entregou à igreja e às nações. Então abra o livro, fale do livro, pregue o livro, compartilhe o livro. Não há nada mais importante que a igreja faça neste mundo antes de Jesus voltar do que pregar este livro, do que anunciar este livro, do que compartilhar as glórias e os terrores deste livro. A doçura do Evangelho e
e o amargor do juízo final. Então, enquanto muitos se perguntam se o mundo não está apenas dando voltas e voltas, sem um centro, sem um rumo, sem uma esperança, até mesmo aqueles que nasceram e cresceram na igreja, como o poeta que mencionamos no início deste sermão, nós que conhecemos, nós que cremos na palavra de Deus, devemos entender que há um plano soberano do Senhor para este mundo, um plano para salvar os que nele creem e nele esperam, em meio às tormentas e mazelas deste mundo, e um plano para julgar todos os que rejeitam o seu Criador e o Senhor do Universo. Mas não nos contentemos apenas em conhecer este plano, em compreender este plano. Anunciemos o plano, compartilhemos este plano, proclamemos aos que ainda desconhecem este plano a doçura do Evangelho e o amargor do juízo final. E ao fazê-lo, ao anunciar a seus filhos, ao evangelizar seus parentes, ao falar as Escrituras para os seus colegas, vizinhos e amigos, não avance na sua própria força, não avance na sua própria autoridade, avance na força e na autoridade de Jesus Cristo. Foi pela sua morte e pela sua ressurreição que temos acesso a Deus, acesso ao seu plano soberano. Foi pela amargura do Calvário que podemos experimentar a doçura da salvação em Jesus. E não importa quantas aflições ainda enfrentarmos ao pregarmos o Evangelho ao mundo, saibamos que não existe recompensa melhor do que Jesus Cristo. Ele vem, Ele voltará, Ele não demora. Então pegue o livro, coma o livro, anuncie o livro, saia para o mundo com o livro, até que Ele volte para completar o plano soberano de Deus neste mundo. Oremos. Senhor bendito, quem somos nós para termos acesso ao Teu plano soberano? O que fizemos para merecer, Senhor, o acesso a Ti? É o Teu plano soberano para este mundo. Nada fizemos para merecer isto, Senhor. Nada merecemos para ter este livro em nossas mãos. Nada fizemos para conhecer os Teus santos e soberanos propósitos para este mundo, tanto para o juízo como para a salvação. Mas pela Tua graça os nossos olhos foram abertos, pela Tua graça as nossas mentes foram iluminadas, pela Tua graça os nossos corações foram quebrantados, pela Tua graça os nossos ouvidos foram destapados. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Então avança a Tua obra, completa a Tua obra em nossas vidas também, e agora abre os nossos lábios também, para tomar o livro, comer o livro, torná-lo nosso, e torná-lo conhecido àqueles que ainda estão cegos, surdos, ignorantes e perdidos neste mundo. Ai de nós, Senhor, ai de nós guardarmos este livro somente para nós, ai de nós fecharmos o livro e desprezá-lo, ai de nós se não compartilharmos este plano soberano com aqueles ao nosso redor e ao nosso alcance. Tem misericórdia de nós, Senhor, se temos sido omissos, se temos nos calado diante da necessidade deste mundo de conhecer o Teu plano soberano. Desperta-nos, desperta-nos, Senhor, desperta-nos do nosso sono profundo, da nossa indiferença, da nossa apatia diante deste livro soberano e maravilhoso. Dá-nos fome e sede por este livro, fome e sede por Te conhecer e o Teu plano soberano, fome e sede de tornar conhecido este plano para todo aquele que pudermos alcançar. E se houver entre nós aqueles que nunca antes se renderam a este plano, que os seus corações sejam convencidos hoje, Senhor, nesta noite mesmo, a se renderem a Ti, a se renderem a este plano, e assim fazerem parte dessa história gloriosa que o Senhor está escrevendo até o dia em que Jesus Cristo voltar. Ó Senhor bendito, usa-nos,
Usa-nos como instrumentos em tuas mãos, para avançar com este livro, avançar com a sua mensagem, avançar com o Evangelho mundo afora. Que não nos cansemos de falar deste livro, não nos cansemos de falar do Evangelho, até o último suspiro nosso. E o que vier de tudo isso, seja doce, seja amargo, quer venha aceitação ou rejeição, que a glória seja dada a Ti, e que o Senhor nos dê graça para perseverar até o fim. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.